Vai piorar para quem não é rubro-negro, porque o Flamengo anunciou um patrocínio que entra no top 10 de valores. Ah, do Brasil? Não, da Europa. É isso mesmo. No Brasil ele é muito maior do que todos os outros. E na Europa ele entra no top 10, como mostra a reportagem do Rodrigo Matos. Olha a tabela que está na sua tela aí, com os maiores patrocínios do futebol mundial. Manchester City, 100 milhões de euros. Real Madrid, 70 milhões de euros. PSG, 70 milhões de euros. Daí vem Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e décimo, Flamengo e Atlético de Madrid, 39,42 milhões de euros. É isso, não estou falando do Brasil não, estou falando da Europa, tá? Além do valor ser o mais do que recebem Palmeiras e Corinthians juntos, esse novo patrocínio Master, ele se equipara ao top 10 do futebol europeu. Mas não, tá tudo bem, viu? Pode ficar, é só se organizar que vai dar tudo certo para os outros, Danilo. E você, Danilo, sobre isso, falou que isso, a parte boa, a notícia boa para quem não é rubro-negro, porque para o rubro-negro é claro que é muito boa, é que isso pode alavancar os patrocínios dos outros. Mais ou menos como o Casão falou, Palmeiras e Flamengo inflacionaram o mercado de salários. Com esse contrato do Flamengo, pode ser que os outros consigam alguma rebarba aí com os seus patrocinadores. É sobre isso o seu texto, não é isso? Num efeito, tem algumas diferenças, mas vou tentar só comparar para vocês lembrarem. Quando a Crefisa entrou no Palmeiras, ela pagou muito mais do que a camisa do Palmeiras valia e muito mais do que todas as outras camisas valiam. Questão de 5 anos, os patrocínios mudaram de patamar e a gente já viu o Palmeiras caindo neste ranking. Agora, a gente tem um efeito parecido, com uma particularidade. A particularidade é a gente vive a bolha das bets. Uhum. Então você está falando dentro de um mercado só. Esse post que vocês viram agora na tela, ele fala sobre como isso pode influenciar. Por quê? O Flamengo fez uma concorrência e passou a receber 250 milhões de reais fixos e pode chegar a quase 270 com os bônus, maior parte fixa. E isso é um baita de um mérito do Flamengo. Isso significa o quê? Nessa concorrência, o Flamengo também recebeu propostas da Superbet, proposta da Sporting Bet e de outras bets que estão no mercado. E essas bets patrocinam outros clubes. Superbet patrocina o São Paulo Fluminense, a Sporting Bet patrocina o Palmeiras. E quando você tem uma mudança deste tamanho, o benchmark que eles falam no mercado de marketing, né? A referência muda. E aí você pode sentar na mesa e renegociar. Claro que os contratos estão em vigor, então não adianta o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians chegarem e falar já era, eu quero um novo contrato. Não é assim que funciona. Você assinou um contrato, você tem que respeitar, mas você tem poder para renegociar. E é aí que entra a necessidade de os clubes estarem organizados, porque você ganha poder de barganha do seu lado da mesa para conversar com o outro lado da mesa. Você fala, o meu concorrente aqui pagou tanto, você ofereceu tanto, eu estou recebendo. E junto com isso, os clubes precisam se estruturar não só para falar, eu tenho tanta torcida, eu tenho média de audiência, eu tenho rede social. Não, fazer como o Flamengo faz, que é usar base de dados dos seus torcedores para poder oferecer para o patrocinador, que é usar as outras propriedades que você tem. Então você tem televisão, Flá TV, tem YouTube, tem um monte de coisa que os times podem fazer para potencializar esse patrocínio. Não adianta só olhar e falar, o Flamengo recebe 250, agora eu quero 250. Não é assim que funciona, mas é um start. Se os clubes souberem se organizar, souberem sentar, dá para fazer o bolo crescer junto.